Você já percebeu como algumas pessoas parecem inabaláveis, não importa o que aconteça ao redor delas? Elas não se deixam levar por críticas, fofocas ou problemas externos. Enquanto isso, outras vivem à mercê das emoções, reagindo impulsivamente a qualquer pequena adversidade. Qual a diferença entre esses dois grupos de pessoas? A resposta está no controle emocional e na filosofia que carregam consigo. E hoje, você vai descobrir como alcançar esse nível de força mental, para que nada mais te abale. A verdade é que a maioria das pessoas passa a vida inteira permitindo que fatores externos ditem como se sentem. Uma crítica, um comentário maldoso ou um simples olhar torto podem arruinar o dia de alguém que não aprendeu a desenvolver sua resistência emocional. Mas aqui está o segredo: nada tem poder sobre você, a menos que você permita. A partir do momento em que você entende que as palavras, ações e opiniões alheias são apenas reflexos do mundo delas, e não do seu, você se liberta. Imagine que você está em um barco no meio do oceano. As ondas batem, o vento sopra forte, mas se o casco estiver firme, nada pode afundá-lo. O problema surge quando começamos a deixar a água entrar. Quando damos ouvidos a críticas destrutivas, quando nos preocupamos com coisas que não podemos controlar, estamos basicamente abrindo buracos no nosso próprio barco. E quanto mais água entra, mais difícil fica se manter de pé. A grande lição aqui é aprender a vedar essas brechas. Não permitir que as emoções alheias invadam o seu espaço mental. Mas como fazer isso na prática? O primeiro passo é entender que você é responsável por como reage. Ninguém pode te deixar triste, irritado ou frustrado sem a sua permissão. Se alguém diz algo negativo sobre você, isso só tem impacto se você acreditar nessa opinião. Pense nos grandes líderes da história. Pessoas como Marco Aurélio, Nelson Mandela e Viktor Frankl passaram por situações extremamente difíceis, mas nunca perderam o controle sobre si mesmos. Eles entenderam que a chave não está em mudar o mundo externo, mas sim a maneira como interpretamos os acontecimentos. A segunda estratégia para se tornar emocionalmente inabalável é praticar o desapego emocional. Isso não significa ser indiferente ou frio, mas sim aprender a separar o que é seu do que pertence aos outros. Se alguém te trata com grosseria, essa atitude reflete a personalidade dela, e não o seu valor como pessoa. Muitas vezes, carregamos o peso de emoções que nem sequer são nossas. Nos deixamos afetar pelo estresse do chefe, pelas frustrações de um amigo ou até pelas notícias ruins na televisão. Mas quando você aprende a se desapegar do que não pode controlar, descobre uma liberdade que poucas pessoas conhecem. Outro ponto crucial é a autodisciplina emocional. Quantas vezes você já reagiu impulsivamente e depois se arrependeu? Quando você deixa suas emoções te dominarem, acaba se tornando um prisioneiro delas. O segredo é treinar sua mente para agir com calma e racionalidade, mesmo sob pressão. Os estoicos chamam isso de ataraxia, um estado de serenidade inabalável. E para alcançar isso, você precisa treinar diariamente. Sempre que sentir raiva ou ansiedade, pare por um instante e questione: essa reação é realmente necessária? Isso vai melhorar minha vida de alguma forma? Quando você se dá esse tempo para refletir, evita tomar decisões das quais se arrependerá depois. E tem mais: uma das formas mais poderosas de se tornar resistente emocionalmente é mudar sua perspectiva sobre os problemas. Em vez de enxergar dificuldades como inimigos, veja-os como oportunidades de crescimento. Tudo o que acontece na sua vida pode ser uma lição, se você estiver disposto a aprender. Quando você se torna grato até pelos desafios, percebe que nada pode te derrubar. Afinal, cada obstáculo é apenas um degrau para te fortalecer ainda mais. Agora, vamos aprofundar essa ideia trazendo um dos conceitos mais valiosos da filosofia estoica: o controle sobre aquilo que depende de você. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores de Roma e um dos mais respeitados filósofos estoicos, costumava dizer que existem duas categorias de coisas no mundo: as que podemos controlar e as que não podemos. O problema da maioria das pessoas é que elas gastam tempo e energia demais com coisas que fogem do seu controle. Quer um exemplo? O trânsito, a opinião dos outros, o clima, os preços das coisas. Você pode se irritar, xingar, reclamar, mas nada disso vai mudar esses fatores. Agora, o que você pode controlar? Suas reações, seu comportamento, suas decisões. A partir do momento em que você se concentra apenas naquilo que está ao seu alcance, sua vida muda completamente. Outra forma de se tornar emocionalmente forte é aprender a silenciar a mente. Nossa mente está o tempo todo sendo bombardeada por pensamentos, preocupações, memórias e expectativas. Mas você já reparou que muitos desses pensamentos não são realmente úteis? O medo de algo que talvez nunca aconteça,
A ansiedade sobre uma conversa que pode nem ser tão ruim quanto imaginamos, a culpa por algo do passado que não pode ser mudado. O excesso de pensamentos inúteis gera um peso desnecessário. A solução? Praticar o silêncio interno. Respirar fundo, focar no presente, entender que a maioria dos problemas está apenas na nossa cabeça. Vamos falar também sobre algo essencial para a força mental, a resiliência. O que diferencia uma pessoa fraca de uma pessoa forte não é a ausência de dificuldades, mas sim a forma como ela lida com elas. Pessoas fracas se lamentam, se fazem de vítimas, culpam os outros. Pessoas fortes aprendem com os erros, se adaptam, se levantam quantas vezes for necessário. Não importa o que aconteça na sua vida, você sempre tem duas escolhas: se afundar ou crescer. E a melhor forma de treinar a resiliência é enfrentar desafios de cabeça erguida. Da próxima vez que algo difícil acontecer, em vez de se perguntar por que isso está acontecendo comigo, pergunte-se o que eu posso aprender com isso. Essa simples mudança de mentalidade pode transformar sua vida. Agora que você entendeu a importância de não se deixar afetar por coisas que estão fora do seu controle, vamos falar sobre um exercício prático que pode te ajudar a desenvolver essa força emocional. Sempre que algo te irritar, tente fazer o seguinte: antes de reagir, respire fundo e conte até 10. Parece simples, mas essa pausa é suficiente para te dar controle sobre a situação. Em vez de reagir no impulso, você age com consciência. Esse é um pequeno hábito que, se praticado constantemente, pode te tornar uma pessoa muito mais equilibrada e centrada. Se você quer treinar sua mente para ser inabalável, comece agora mesmo. A cada dia, pratique a arte de não reagir impulsivamente. Observe suas emoções sem deixar que elas assumam o controle. Lembre-se de que o que não te afeta, não te controla. E se você realmente deseja viver uma vida de paz e liberdade, pare de carregar pesos que não são seus. Você merece essa leveza. O que significa realmente ser inabalável? Imagine que você está em uma tempestade, o vento sopra forte, a chuva cai sem parar, mas você permanece firme, sem se abalar. Agora, imagine que essa tempestade são os desafios da vida. Críticas, problemas financeiros, rejeições, frustrações. Algumas pessoas se deixam levar por essas tempestades e se afogam na negatividade. Outras, no entanto, permanecem firmes, como rochas. E a pergunta que vamos responder hoje é: como se tornar essa rocha? Como se tornar alguém que nada abala? Primeiro, precisamos entender que tudo o que acontece ao nosso redor não tem significado algum até que atribuamos um significado a isso. Você já percebeu que algo que te irrita profundamente pode não afetar outra pessoa? Isso acontece porque não é o evento em si que causa a irritação, mas sim a interpretação que damos a ele. Ou seja, se você muda sua interpretação, muda sua reação. Quando você aprende a olhar para as coisas de maneira racional e não emocional, desenvolve uma armadura mental. O primeiro passo para ser inabalável é parar de reagir no impulso e começar a responder com consciência. Uma das filosofias que mais nos ensina sobre isso é o estoicismo. O estoicismo ensina que não podemos controlar o mundo, mas podemos controlar nossa reação ao mundo. Marco Aurélio, um dos maiores filósofos estoicos, dizia que a perturbação vem de dentro de nós, e não das circunstâncias externas. Isso significa que ninguém pode te ofender, ninguém pode te desrespeitar, ninguém pode te ferir, a menos que você permita. Se você parar de se preocupar com o que os outros pensam ou dizem, automaticamente se tornará mais forte emocionalmente. Outro conceito fundamental é o desapego. Muitas pessoas se sentem mal porque estão presas a expectativas irreais. Elas querem que os outros as tratem bem o tempo todo, querem que a vida seja sempre justa, querem que tudo aconteça da maneira que imaginam. Mas o mundo não funciona assim. O mundo não é justo, as pessoas não são perfeitas, imprevistos acontecem o tempo todo. Se você aprender a aceitar isso, sofrerá muito menos. O segredo para não se frustrar com os outros é não esperar nada deles. Quando você faz algo por alguém sem esperar nada em troca, você se liberta da decepção. E como colocar isso em prática? Comece identificando seus gatilhos emocionais. O que te tira do sério? O que faz você perder o controle? Pegue um caderno e anote as situações que te afetam negativamente. Depois, reflita sobre cada uma delas e se pergunte: eu realmente preciso reagir dessa forma? Existe outra maneira de enxergar isso? Com o tempo, você vai perceber que muitas das coisas que te irritam hoje são insignificantes. E a verdade é que, se algo não muda sua vida em 5 anos, não vale a pena gastar mais de 5 minutos se preocupando com isso. Outro ponto essencial para ser emocionalmente inabalável é aprender a dominar suas emoções.
As emoções são como um cavalo selvagem. Se você não souber controlá-las, elas te levam para onde querem. Mas se você aprender a segurá-las pelas rédeas, pode direcioná-las para onde deseja. Pessoas que não sabem controlar suas emoções acabam dizendo ou fazendo coisas das quais se arrependem depois. Já as pessoas que dominam suas emoções sabem exatamente como reagir em cada situação. E isso não significa reprimir sentimentos, mas sim saber expressá-los da maneira certa, no momento certo. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é se preocupar demais com a opinião dos outros. Pare para pensar. Quantas vezes você deixou de fazer algo por medo do que os outros iam pensar? Quantas vezes ficou ansioso porque alguém falou algo sobre você? A verdade é que a maioria das pessoas está tão ocupada com seus próprios problemas que mal tem tempo para pensar em você. E mesmo que pensem, isso não muda nada na sua vida. A opinião de alguém sobre você não altera sua realidade. O que importa é a opinião que você tem sobre si mesmo. A autodisciplina também é uma característica essencial das pessoas inabaláveis. Quando você tem disciplina, não precisa depender da motivação para agir. Você faz o que precisa ser feito, independentemente de como se sente. Isso significa que, mesmo em dias difíceis, você levanta e continua. A disciplina constrói resiliência, e a resiliência te torna uma pessoa forte, alguém que não desiste diante dos obstáculos. Outro segredo para não se deixar abalar é desenvolver uma mentalidade de crescimento. Pessoas que acreditam que podem aprender e melhorar a cada dia não se deixam afetar por fracassos ou críticas. Elas entendem que cada erro é uma oportunidade de aprendizado. Em vez de se lamentar, elas perguntam: o que posso aprender com isso? Essa simples mudança de perspectiva pode transformar sua vida. E por último, mas não menos importante, cerque-se das pessoas certas. A energia das pessoas ao seu redor influencia diretamente o seu estado emocional. Se você convive com pessoas negativas, que reclamam o tempo todo, que espalham pessimismo, inevitavelmente será contaminado por essa energia. Mas se você se cerca de pessoas que te incentivam, que têm uma mentalidade forte, que te inspiram a crescer, você também se torna mais forte. Escolha com sabedoria quem entra na sua vida. Ser inabalável não significa ser insensível, nem significa ignorar suas emoções. Significa ter o controle sobre elas. Significa não ser escravo das circunstâncias. Significa entender que a felicidade vem de dentro e não depende de fatores externos. Se você quer alcançar esse nível de força mental, precisa praticar todos os dias. Precisa treinar sua mente para não reagir impulsivamente, para não se deixar levar pela negatividade, para manter a calma mesmo diante das tempestades. Se você realmente deseja ser alguém que nada abala, precisa tomar uma decisão agora. A decisão de não dar mais poder para coisas que não merecem sua atenção. A decisão de focar apenas no que está sob seu controle. A decisão de ser a rocha em meio à tempestade, e não mais alguém que se deixa levar pelas ondas. A escolha é sua.